Continuando então o nosso estudo sobre a reta, tá? Então na aula passada nós conversamos sobre a equação vetorial da reta, as equações da reta na forma paramétrica, as equações da reta na forma simétrica e as equações da reta na forma reduzida. Então, todas aquelas formas que nós vimos da equação, elas vão ser úteis agora para nós entendermos o que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Então, o que nós vamos ver então nesse vídeo, nessa aula? Vamos falar especificamente das retas paralelas aos eixos coordenados. Tá? Por que nós vamos falar especialmente dessas retas separadamente? Porque nós vimos na aula passada que existem algumas formas da equação da reta, por exemplo, as equações da forma simétrica, onde o vetor diretor tem que ter as coordenadas todas não nulas, para nós podermos escrever as equações então daquela forma, né? na forma simétrica, né? Então a pergunta que se faz agora é a seguinte: de que forma nós podemos representar equações de retas quando o vetor diretor possui uma ou duas coordenadas nulas? Aqui a gente está restringindo até duas, né? Porque nós não vamos ter o vetor diretor com coordenadas todas nulas. Vejamos os dois casos separadamente. Então, nós vamos ver as duas situações separadas, só para a forma didática de organização aqui, tá? Então, o primeiro caso que nós vamos visualizar aqui é se o vetor diretor tem uma coordenada, né, nula ou uma componente nula. O segundo caso, que também nós estudaremos agora, tá, é quando o vetor diretor tem duas coordenadas ou duas componentes nulas. Então, para cada um dos casos, nós vamos analisar então três possibilidades. Então, a primeira, tá? Vamos considerar então esse vetor diretor aí. O vetor diretor tem a primeira coordenada abscissa 0 e a ordenada e a cota B e C, então, não nulos. Tá? A gente está pensando aqui nessas coordenadas não nulas. Tá? Então, eu estou simplificando a escrita, mas aqui eu poderia ter colocado aqui com B e C diferentes de 0. Tá? Então, o que importa aqui é o seguinte, que nós tenhamos apenas a abscissa nula. O que acontece, então, se nós temos um vetor diretor que tem essa característica? Tá? Então, se ele tem a sua representação na origem do sistema, conforme está escrito aqui, né? Então, o que nós vamos ter? Esse vetor ele vai ser um vetor ortogonal ao eixo OX. Tá? Por que ele vai ser ortogonal? Então, V é ortogonal ao OX. Então, a nomenclatura aqui na linguagem matemática da geometria analítica. Porque se ele tem coordenadas B e C aqui, que são Y e Z, esse vetor ele vai estar sobre o plano, nesse caso aqui, YZ. Ou também, né, ele vai ser um vetor que é paralelo ao plano YZ. Isso significa que a reta ela vai ser paralela ao plano YOZ, tá? Porque esse vetor aqui ele está no plano YOZ, perdão. Então, o que vai acontecer aqui? A reta é paralela. Como nós vimos nas aulas, tá? Para nós termos uma reta, nós precisamos de um vetor diretor e de um ponto. Então, esse ponto é qualquer ponto. Aqui ele foi designado como um ponto A, como a gente tem sempre comentado nas aulas anteriores. Esse ponto A tem coordenadas x1, y1 e z1. Tá? Então, não está escrito aqui também. Eu deixei para falar sobre isso. Então, o ponto por onde passa essa reta vai ser o ponto A, x1, y1 e z1.
Então, como é que ficaria então a equação ou as equações dessa reta R, então, que passa por esse ponto A, x1, y1 e z1? Ele seria então o x vai ser o próprio x1 do ponto A sempre. E y menos y1 sobre b vai ser igual a z menos e1 sobre c. Tá? Quem que são essas componentes que estão aparecendo aqui? y1 e z1 são as coordenadas y e z, no caso, do ponto A, o ponto onde a reta está passando. E esse b e esse c são as coordenadas y e z, né, do vetor diretor. Então, essa forma da escrita que tem nessa igualdade aqui embaixo é a forma das equações simétricas, tá? Então, a gente escreve então uma chave, tá? Uma chavezinha. Essa chave, então, deixa o x fixo, sempre é o mesmo valor. E aí a gente escreve essas equações simétricas aqui, tá? Então, uma representação geométrica aqui, então, né? Então, aqui uma situação qualquer aqui, embora ela esteja bem definida nos pontos que a gente consegue perceber, eu tentei deixar genérico, tá? Então, só lembrando, o eixo x esse em vermelho, o eixo z esse em azul, a parte positiva aqui, tá? E o eixo y esse verde, tá? Então, o ramo positivo, o octante positivo é esse octante primeiro aqui da frente. Eu estou pegando um ponto A qualquer que está dentro desse octante, né? E lá atrás, lá no plano YZ, que é esse em azul, nós temos um vetor que está dando a direção, ó, um vetorzinho que está dando a direção, que é o vetor V. Esse vetor tem abscissa 0, tá? E as coordenadas daí y e z não nulas. Então, esse vetor, se ele tem essa característica de o x ser 0 e as outras não nulas, ele sempre vai estar aqui, tá? Sempre nesse plano em azul, que é o plano YZ. E aí ele vai dar a direção da reta, tá? Então, no ponto A, eu faço a reta com a direção do vetor. Aqui eu girei o espaço aqui para poder visualizar sob outro ângulo. Tá? O que eu fiz de diferente? Eu joguei o octante positivo lá para trás. Ó. Aqui está o x positivo, lá está o y positivo, tá? E aqui dá para ver então o plano ZY, YZ, né? YOZ, e o vetor, que é esse mesmo vetor aqui, nesse plano aí. E a reta R paralela ao vetor, passando por A. Tá? Então, essa é uma visualização, tá? Coloquei aqui para a gente pensar, então, na visualização da situação. Um exemplo com pontos bem definidos, tá? Eu coloquei aqui também. Então, eu peguei um vetor V, 0, 2 e 3. Então, 0 para x, 2 para y e 3 para z. Então, olha só. Como o meu vermelho aqui, ó, o eixo vermelho é o eixo x, então ele é 0, então e os outros dois não são nulos. Então, isso significa que o meu vetor está no plano que é formado por y e z. E ele está aqui, ó, o vetor. Ó, tá? Então, 2 para y, então ele vem 2 unidades para cá, nesse verde, e sobe 3 no z. Esse vetor aqui eu tenho o ponto A. Se vocês olharem, o ponto A é menos 1, 2 e 3. Tá? Menos 1 para x, lá atrás. 2 para y aqui. O octante positivo está do lado de cá, tá? Nesse lado de cá. E 3 unidades para cima, então, porque o 3 é positivo. Então, está aqui o ponto. O que vai acontecer, então, agora com a equação? Como o meu vetor diretor tem a primeira coordenada nula, então, o x da reta, todos os pontos x da reta vão ser sempre menos 1. Eles não vão variar, eles se mantêm constantes. Por isso que x é igual a menos 1. E aí a minha equação fica dessa forma. Ó. O y menos, né, a ordenada do ponto A sobre a ordenada do vetor
diretor. Então aqui y fica sempre oposto. Ó, aqui era 2, ficou menos 2. E aqui ficou 2, que é a ordenada do vetor diretor. E o z menos o z do A dividido pela cota do vetor diretor. Tá aqui. Tá? Então essa é a equação, simples assim, tá? Mas a ideia é entender o porquê dessa situação. Então a gente não consegue escrever uma razão quando tenho, por exemplo, um x menos x1 sobre a, se o a for igual a zero. Então aqui não é possível a gente escrever na forma simétrica essa primeira parte da equação. Então essa parte é sempre constante. Ó. Note que todos os pontos da reta R que passa por A, então a reta R passa por A, todos os pontos terão abscissa igual a menos 1. Tá? Então esse menos 1 fixa o valor então para esse x daqui. Tá? E é isso aí. Ainda com o primeiro caso, agora a ideia é seguir o mesmo raciocínio, tá? Só que agora pensando nos outros eixos, tá? E os outros planos também. Então nós temos aqui o vetor v, que tem a segunda coordenada nula. Então o b é igual a zero. O que significa isso? Significa que o meu vetor diretor ele está no plano x, o, z. Tá? X, O, Z. O que isso significa? Que o vetor diretor é ortogonal ao eixo OY. Ele forma um ângulo, então, de 90 graus com o eixo Y. V é ortogonal ao Y. E a reta R, que vai passar pelo ponto A, que tem coordenadas x1, y1 e z1, essa reta, então, ela vai ser paralela ao plano XOZ. Tá? As equações da reta R que passa por A, então, vão ser dessa forma. Ó. Quem que está aqui? Ó? O y é zero aqui no vetor diretor. Então, o y, todos os y aqui que compõem as triplas ordenadas da reta R, todos eles vão ter o y igual ao y do ponto A. Tá? Ele vai ser sempre um número fixo. E aí, as equações simétricas ficam na forma padrão que nós já conhecemos. X menos x1, onde x1 é a abscissa do ponto A, sobre A, onde o A é a abscissa do vetor diretor, igual a z menos z1, onde z1 é a cota do ponto A, sobre C, e C é a cota do vetor diretor. Tá? Então é isso daí que nós vamos ter como exemplo. Tá? Uma representação geométrica. Vocês percebam o seguinte, ó, eu acabei não falando no caso anterior, que é a questão do vetor ele ser ortogonal ao eixo y. Isso às vezes não fica bem claro para os alunos. Ó. Qualquer vetor que eu pegar no plano XZ, qualquer vetor que eu pegar no plano XZ aqui, ele vai ser ortogonal ao eixo y, sempre. Por isso que a gente afirmou isso nesse slide anterior aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Ó, o vetor diretor é ortogonal ao eixo AY. O vetor diretor é ortogonal ao eixo AY, porque ele está sobre esse plano XZ aqui. Tá? Então, passa por A. Esse ponto A aqui, como o y dele vai ser sempre o mesmo valor, sempre. E aí nós vamos ter a direção do vetor. E essa reta vai ser paralela ao plano XOZ. Tá? Esse plano que está desenhado aí. Um exemplo numérico, para deixar bem claro aqui a situação. Eu pego um vetor diretor 2, 0 e menos 1. 2, 0 e menos 1, ó, segunda coordenada nula. Isso significa que o meu vetor está em XOZ, está aqui, ó, tá? Ele não movimenta em Y e ele está então em 2 para X, que é positivo, e menos 1 para Z, que é para baixo. Então ele vai estar nesse plano daqui.
Bom, se ele tem essa direção daqui, o que vai acontecer com a reta que passa pelo ponto A? Vai ter todas as coordenadas iguais a y, no caso, né? Todas as coordenadas dos pontos da reta R, y vão ser sempre 2. E quem vai variar? Quem vai variar vai ser sempre o x e o z. Como é que eu faço essa relação dessa variação do x e do z? Então, eu escrevo aqui a equação da reta, y igual a 2, x menos 1, que vai dar mais 1, dividido por 2, que é aqui do vetor, né? Igual a z menos o 3, que está aqui, que é o ponto A, é o z do ponto A, dividido por menos 1, que é a cota do vetor diretor. Aqui, lembrem que eu comentei com vocês, né? O z tem que estar positivo aqui em cima, então aqui embaixo esse menos 1 já está indicando para nós qual vai ser o sinal da cota. Ele já é menos 1. Tá? Lembrem que a gente sempre escreve na forma padrão aqui que o z seja positivo e o x seja positivo. Tá? O que eu falei está aqui. Note que todos os pontos da reta R, que passa por A, né, terão ordenada igual a 2. Por que igual a 2? Porque é o 2 que está no ponto A aqui. A gente está sempre se baseando nessa ideia. Tem um ponto e um vetor diretor. Como é que fica a reta? Tá? Depois a gente varia essa situação para outros problemas. E o terceiro caso, que não, ainda no primeiro caso, né, o terceiro tópico aqui então, né, a terceira situação que pode acontecer, é da terceira coordenada ser nula. Então, A e B diferentes de 0 sempre, tá? E aqui nesse caso, se o A e o B são diferentes de 0, e a terceira coordenada for nula, isso significa que o vetor diretor é ortogonal ao eixo OY, tá? Ao eixo O. Aqui, desculpa, foi um erro de escrita, tá? Aqui não é OY, aqui é OZ. Tá? Arrumem ali, se vocês forem registrar, anotar, é OZ aqui, tá? Esse OY aqui é OZ. Eu copiei a tela anterior para fazer e acabei esquecendo de mudar isso daqui. Que eu mudei, deixei certinho, ó. O vetor V tem que ser ortogonal a OZ. É aqui que tem que ser o OZ. Tá? A reta R é paralela ao plano YOZ. A reta R, então, vai passar pelo ponto A, x1, y1 e z1, e vai ser paralela ao plano XOZ. Aqui eu também... perdão, aqui está certo. XOY, aqui está certo. Né? Então, a reta R paralela XOY. Vamos ver com um exemplo que vai ficar mais prático para entender. Tá? Já com um exemplo numérico já. Eu tenho um vetor com coordenadas 2, 1 e 0. Tá? A terceira coordenada é nula. Então, obviamente, esse vetor aqui ele está no plano XOY, que é esse plano da base aqui, ó. Que é aquele plano que nós conhecemos lá no R2. Tá? Ele é o nosso R2 aqui, está no R2. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se nós pegarmos agora no ponto A, esse ponto A é o menos 1, 2 e 3. Esse ponto daqui, ó, menos 1, 2 e 3. E nós traçarmos uma reta que tem essa direção aqui, o que vai acontecer com essa reta? Todas as coordenadas z dessa reta aqui, todas elas vão ser o mesmo valor, que é 3. E podem notar que isso é verdade, ó. Tá? Esse 3 aqui vai indicar que para todos esses pontos dessa reta vai ser sempre 3. Quem que vai variar? Quem vai variar é o x e o y. De que forma que eles variam? Com essas equações simétricas daqui, ó. Então, é o x menos o menos 1, que é a abscissa do ponto A. Menos com menos ficou mais. Então, x mais 1, dividido por 2, que é a abscissa do vetor diretor. Igual a y menos a segunda coordenada do ponto A, que é o 2, dividido pela segunda coordenada do vetor diretor, que é o 1. Tá? Note que para todos os pontos da reta R que passa por A, que todos eles, né, terão cota igual a 3.
Então, por isso que aqui a gente fixa, ó, z igual a 3. Tá? E se nós pegarmos dois pontos quaisquer aqui para obter um vetor diretor, com 2 pontos dessa reta, a gente consegue obter um vetor diretor. Vocês vão perceber como o z vai ser sempre o mesmo. Quando eu fizer a diferença 3 menos 3, ele sempre vai me dar 0 aqui. Ou seja, qualquer vetor que eu pegar vai ter essa característica de ter a cota igual a 0, porque o 3 é sempre fixo. O que pode variar, então, é nós pegarmos sempre vetores múltiplos de v aqui. Qualquer vetor múltiplo de v também é um vetor diretor da reta R. Tá? Não esqueçam disso. Vou repetir essa frase. Qualquer vetor múltiplo do vetor v é um vetor diretor da reta R, que são infinitos vetores que vão me dar essa mesma direção daqui. Tá, agora o segundo caso, quando duas coordenadas são nulas. Tá? Então, primeira situação do segundo caso. Então, tópico I. Se as duas primeiras coordenadas são nulas. Então, eu tenho x igual a 0, y igual a 0 e o c é diferente de 0. O que acontece nesse caso? O vetor diretor tem, esse não tem aqui, tá? Esse vetor diretor tem a direção do vetor k. Quem que é esse vetor k? É o vetor unitário da base canônica que está sobre o eixo z. Tá? Então, esse vetor daqui, então, ó, o vetor diretor tem a direção de k. E é verdade. Tá? Qualquer vetor que eu colocar, qualquer valor que eu colocar para c que não seja 0, tá? Qualquer valor que eu colocar para c aqui, o vetor vai estar sobre o eixo z e vai ter a mesma direção desse vetor k. A reta R é paralela ao eixo OZ. De novo, a reta R vai ser paralela ao eixo OZ. E tem sentido, porque esse vetor aqui está sobre a reta OZ, né, sobre o eixo OZ, e sendo dessa forma, qualquer reta que eu fizer a partir desse vetor diretor vai ser paralelo a OZ. Tá? Lembrando que se estiver sobre OZ, é uma situação de paralelismo também. E dessa forma, se é paralelo a OZ, ela sempre vai ser ortogonal ao plano formado pelas outras duas retas orientadas aqui do R3, que é o x ou y. Tá? Então, essa situação aqui também é importante. Como é que fica a nossa equação? Nessa equação, o x é fixo, sempre vai ser o mesmo. O y sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser a mesma as coordenadas do ponto A. Então, se eu quero que passe pelo ponto 2, 3 e 5, então aqui sempre vai ser 2, 3. Porque eu estou passando no ponto 2, 3 e 5, todos os pontos da reta têm que passar por 2, 3 para x e y. Senão ele não vai ser paralelo ao eixo OZ. Tá? Então, esses são fixos. E quem que fica livre para variar? A cota, né? Ou a coordenada z. Se nós escrevermos aqui, ó, essa forma escrita aqui lembra a forma paramétrica, tá? Das equações paramétricas. Vocês conseguem entender que o t pode ser qualquer número real. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Isso vai dar também um número real. O z é qualquer número real como resultado. Para qualquer t real, eu obtenho, para todos os t's aqui, né, que eu colocar aqui, eu vou obter todos os números reais possíveis. Então, eu posso suprimir essa escrita do z aqui embaixo e dizer, então, que a minha reta tem essa equação daqui. É outra forma de escrever a mesma equação. Ou seja, é uma equação onde o x e o y são fixos, que esses valores são dados pelo ponto, e o z é um termo independente que varia em todo o conjunto dos números reais, que é o que vai acontecer se fosse substituir o t aqui, é a mesma coisa que vai acontecer. Então, são duas formas equivalentes de escrever essa equação aí, tá? Então, um exemplo para ilustrar.
nós temos um vetor 005. 005 ó, está sobre o eixo Z, porque a única coordenada não nula é Z, então aqui vai até o 5. E esse é o vetor que vai dar a direção da reta. Como vai passar por A, aqui visualmente fica muito fácil vocês entenderem. Ó. Se vai passar por A, tem que ser paralelo aqui, então vai ser uma reta que vai ter esse mesmo comportamento. Mas como é que a gente obtém esse ponto A? A gente pega lá o menos 1 e o menos 2, né? O menos 1 lá atrás e o 2, e sobe 3 unidades. O que importa aqui é esse menos 1 e esse 2. Tá? Esse menos 1 e esse 2 vão ser sempre o mesmo em toda a reta, porque tu vai só subir unidades diferentes ou descer unidades diferentes na hora da construção da reta. Então, essa equação vai ser menos 1 para x, 2 para y, e o z é uma variável livre, que pode ser qualquer número real, que eu posso escrever dessa forma, ou eu posso omitir na equação e escrever a equação dessa maneira daqui. Aqui já está subentendendo, então, quando vocês lerem uma reta dessa forma, vocês lembrem que o x e o y são sempre fixos e o z é uma variável livre aqui, né? Note que todos os pontos da reta R, que passa por A, terão abscissa e ordenada menos 1 e 2, respectivamente, tá? Então, eles nunca mudam, tá? É isso aí. Podemos ter, então, a primeira coordenada e a última coordenada nula, nesse segundo tópico aqui do segundo caso. Então, aqui também a mesma ideia, só que agora a gente vai estar olhando para outros eixos. Ó. Então, vamos analisar aqui. Ó. Como o único valor que não é nulo é o B, a gente está pensando B diferente de zero, e o B está no Y, então o meu vetor diretor está sobre o eixo Y. Então, ele tem, tá? Que eu vou repetir esse erro 3 vezes aqui nesses slides. Tá? O vetor diretor tem a direção de J, do vetor J. Quem que é o vetor J? É o vetor unitário, tá? 0, 1 e 0, que está sobre o eixo Y, ou que dá, ou que gera para nós aqui a nossa construção da base canônica, o eixo Y. A reta R é paralela ao eixo OY, tá? Por esse motivo, né? Porque esse vetor tem a direção de Y. E, consequentemente, isso é uma consequência, né? Ele vai ser ortogonal ao plano XOZ. Como é que fica a equação? O x é fixo. E quem que dá esse x? O ponto A. Lembra que o ponto A que nós estamos usando aqui sempre é x1, y1, z1. Tá? Eu não escrevi isso, mas eu estou falando o tempo todo isso. Tá? Então, o x1 e o z1 são fixos. Quem vai ficar perambulando aí, andando de um lado para o outro? O y, que é y1 mais bt. Ou, se eu quiser suprimir essa escrita, eu posso escrever essa reta simplesmente como sendo x igual a x1 e z igual a z1, sem escrever essa parte do meio, que também é uma forma correta de escrever. Um exemplo numérico, eu pego um vetor diretor 0, 4 e 0, então o 4 aqui está me dizendo que no eixo y, nós vamos ter um vetor que sai da origem até o 4, ó, de 0, que é o eixo y, até o 4, esse é o vetor diretor. E o meu ponto A, menos 1, 2 e 3, menos 1 para x está lá atrás, o 2 está aqui, sobe 3 está aqui, então está lá no octante de trás. Esse ponto A é por onde vai passar a reta que tem essa direção do vetor. Então, obviamente, essa reta vai ter esse comportamento. O que vocês vão perceber nesse comportamento? Que se vocês olharem agora para o plano XZ, as coordenadas do XZ aqui, que vai ser o 3 e o menos 1, vão ser sempre a mesma. O que vai variar é só o y. Tá? Por isso que nós podemos escrever isso. Ó, x igual a menos 1, y igual a y1 mais bt,
e z igual a 3, tá? Fixando aqui por causa do ponto A, porque nós estamos passando no ponto A. Se passasse em outro ponto qualquer, ele teria essas coordenadas fixas do ponto onde a gente quer que passe a reta. Aqui, se nós resumirmos então essa forma da escrita, nós podemos suprimir essa linha do y e dizer que o y é uma variável livre que pode assumir qualquer número real, então a gente pode escrever dessa forma. Tá? É isso aí. E o terceiro caso, as duas últimas coordenadas são nulas. Nesse caso, o vetor diretor tem a direção de I, do vetor I. Quem que é esse vetor I? É o vetor unitário que está sobre o eixo x, né? Dá no sentido positivo aqui também, que dá a direção do eixo x, que dá origem aí ao plano cartesiano na nossa base canônica. Tá? Então, é importante então, que ele está representando aqui o eixo x, de uma certa forma. Então, a reta R, nesse caso, ela vai ser paralela ao eixo OX, porque vai passar pelo ponto A, qualquer que seja esse ponto, e vai acabar sendo paralelo ao OX. Consequentemente, ele vai ser ortogonal ao eixo YOZ. Isso é uma consequência também. Então, as equações são parecidas com as anteriores, só que quem fica fixo? O y é fixo, o z fica fixo, quem varia é o x. Aqui eu não escrevi, tá? Mas a gente poderia reescrever essa equação, né? Uma equação equivalente, só suprimindo essa linha daqui. E aí a gente tem o entendimento que quando a gente está suprimindo essa linha, a gente está dizendo que o x é uma variável livre aí que pode assumir qualquer número real. Tá? Um exemplo para ficar mais prático, o vetor 3, 0 e 0, 3 para x, o vetor diretor, 0 e 0, eu quero escrever uma reta que passe por A e que tenha a mesma direção do vetor V. Então, o que vai acontecer? Lá no A, eu vou olhar aqui para o vetor que é 3, 0 e 0, então esse vetor aqui, está aqui o sentido positivo, tá? Eu girei de forma a poder ver melhor aqui, tá? Então, esse octante de cá é o primeiro octante, esse que está visível aqui nesse lado, tá? Então está girado o nosso sistema de eixos aqui. Então, o que vai acontecer? O 2 e o 3 são fixos e o x varia. Ou a gente escreve assim, y igual a 2 e z igual a 3. Ah, mas e o x, professor? O x é zero. Não, o x não é zero. O x são todos os números reais. Tá? Então, cuidem isso, que quando aparecem essas equações, às vezes acontecem algumas confusões nesse sentido, pela não compreensão ou não entendimento dessa definição que nós temos aqui nas equações de reta. Por isso que a gente está estudando elas separadas. São casos à parte. Tá? E aí a pergunta, como seriam as equações das retas que passam exatamente sobre OX, OY e OZ? Tá? Pensando nessas situações todas que nós estudamos aí. Tá? Então aqui a gente também vai ter a mesma situação anterior. Na realidade são esses mesmos casos aqui, faz tudo parte do segundo caso. A diferença é a seguinte, ó. O ponto A, ele acaba se tornando... O ponto, tá? Não o vetor diretor. Deixa eu deixar bem claro isso. O ponto por onde passa a reta, eu posso tomar, por exemplo, aqui, ó, o ponto como sendo 0, 0 e 0. Ele vai passar por 0, 0 e 0. Tá? Então, o que vai acontecer aqui se ele vai passar pela origem, vai passar sobre toda a reta OX? O X, ele vai variando, e o y e o z ele não variam. Então, eu vou ter um vetor diretor. O vetor diretor vai ter essa primeira coordenada não nula. Qualquer coordenada não nula vai ser um vetor diretor para essa reta daqui. Qualquer coordenada da abscissa aqui, né? A abscissa não nula e as outras nulas vai ser um vetor diretor, desde que as duas últimas sejam nulas. Tá? Então, ele vai ter a direção do vetor i. Podemos dizer, então, que a abscissa x do ponto de reta é variável livre. E o y é igual a z e é igual a zero. Então, eu posso escrever essa equação dessa forma. Ó. Y é igual a zero e z é igual a zero, com x variável livre.
Tá? Se vocês compararem com o caso anterior, é a mesma ideia. A diferença é que antes nós tínhamos o ponto onde não tinha as coordenadas todas nulas, o ponto não era a origem, né? Não estava passando sobre o eixo, exatamente sobre nenhum dos eixos. E agora nós temos essa situação que passa sobre os eixos. E as outras vão ser a mesma coisa. A reta OY, então o que vai acontecer de diferente? Também vai passar pela origem. Só que quem que vai variar, quem vai dar a direção aqui é o vetor que tem a direção de j. Então, a segunda coordenada do vetor diretor não será nula. Vai ser qualquer número diferente de zero. Como ele vai passar exatamente em cima de 0, 0, 0, em um determinado momento, em todos os casos, esse valor aqui vai variar, o y varia, e o 0, 0 se mantém sempre igual para x e z. Então, x e z são sempre iguais a zero. Tá? E y é a variável livre aí, que assume todo o conjunto dos números reais. E, por fim, tá? Se a reta OZ, né? O que acontece? Também vai passar pela origem do sistema, 0, 0, 0. Então, podemos assumir esse ponto de origem sempre como um ponto de partida, para qualquer uma das três retas, tá? E aí, o que acontece nesse caso? Eu fiz uma besteirinha aqui. Deixa eu arrumar aqui. Eu não olhei adequadamente antes de fazer o vídeo, tá? Eu fiz a aula aqui e esqueci de fazer a conferência depois. Esse aqui, então, arrumei já aqui, tá? Ó, como a reta passa pela origem e tem a direção de K, por que a direção de K? Porque para ser OY, eu tenho que ter um vetor que está sobre o eixo Z, vetor diretor. Então, ele tem a mesma direção do vetor unitário K. Tá? Podemos dizer que a cota Z, tá, dos pontos da reta é variável livre e que x e y são zero. Tá? Então, aqui, x igual a zero, y igual a zero, essa é a equação. Então, esses casos. Tá? Com isso, nós completamos todos os casos de paralelismo entre os eixos e planos. Tá? Só para ilustrar, eu resolvi alguns exercícios já no slide para ficar mais prático de deixar o vídeo pronto. Então, determinar as equações da reta que passa pelo ponto A, menos 2, 3 e menos 2 e tem a direção do vetor 3i mais 2k, onde i e k aqui são as componentes aqui da base canônica, né? Então, o que a gente vai perceber aqui? Que esse vetor v ele tem uma coordenada nula. Qual que é a coordenada que é nula? É a coordenada y. Então, o meu vetor diretor ele vai ser representado por 3, 0 e 2. Tá? Isso significa, então, que esse vetor ele vai ser perpendicular à reta OY. Tá? E o vetor diretor também ele está sobre o plano XZ. Tá? Ele está sobre o plano XZ. Ó. Uma coordenada nula no vetor diretor significa que o vetor diretor é paralelo ao plano XOZ. O ponto por onde a gente quer que passe essa reta, que tem essa direção do vetor diretor 3, 0 e 2, é o menos 2, 3 e menos 2. Tá? O que isso significa? Nesse caso daí, a coordenada y é sempre a mesma em todos os pontos da reta, ou seja, y vai ser sempre igual a 3. Tá? Por que vai ser igual a 3? Porque para ser paralelo ao plano XOZ, isso vai ter que acontecer. Como vai passar no ponto menos 2, 3 e menos 2, eu tenho que olhar, tá? Eu tenho que olhar para esse carinha daqui, ó, esse que vai ser o cara fixo. E aí, nós vamos ter, então, as nossas equações. Como é que ficam as nossas equações? O x é menos 2 mais 3t, y é igual a 3 e z é igual a menos 2 mais 2t. Oh, mas da onde que saiu essa equação, professor? Tu está usando aquelas equações paramétricas aqui. Até então, o professor estava usando nos exemplos anteriores
as equações simétricas. Como isso? Porque na realidade essa também é outra forma da gente representar. Eu quis deixar assim no exercício para não esquecer de passar isso para vocês, que é importante também. Então vocês podem representar dessa forma, a forma paramétrica, tá? Eu não escrevi ela aqui, até pensei que eu tinha escrito. Ou vocês podem escrever também na forma na forma simétrica. Como é que seria na forma simétrica? O y é igual a 3. Aí eu pego lá x mais 2, porque menos com menos vai dar mais, né? Dividido por 3 vai ser igual a z mais 2 dividido por 2. Tá? Também é a outra forma da escrita. Eu acabei não colocando aqui do lado, mas vocês olham nos exemplos que foram dados nas definições ali, que fica bem tranquilo de vocês resolverem isso. Tá? Aqui está nas equações paramétricas, vocês podem escrever na forma simétrica, que também é equivalente. Tá? Representação do problema, tá aqui. Olha o vetor diretor sobre o plano XZ. Ó, plano XZ, esse roxinho que está aqui atrás. O vetor está aqui. O ponto A está aqui. Então a reta vai ter sempre o mesmo y. Sempre o mesmo y. Como se tivesse um plano imaginário onde está contida essa reta R, um plano imaginário, e todo esse plano imaginário tem o mesmo y. Então aqui vai ter sempre o mesmo y para os dois lados. Estabelecer as equações da reta que passa pelos pontos A e B. Aqui também esse exemplo foi dado porque eu não coloquei nas definições, mas daí isso é uma consequência lógica que vocês já estudaram. Se eu tenho dois pontos e eu quero fazer uma reta passando por esses dois pontos, eu tenho que primeiro determinar o vetor diretor desses dois pontos. Como é que eu faço? Faço um vetor AB, ou BA, tanto faz. Aqui vamos pegar o AB. E aí eu faço B menos A para obter o vetor diretor. Tá? Então aqui, ó, vetor AB. Se eu pegar 4 menos 1 dá 3, 8 menos 0 dá 8 e 9 menos 9 dá 0. O que vocês já percebem de cara aqui que é importante vocês olharem? Vocês podem perceber que aqui tem um 9 e aqui também tem um 9. Ó. O Z, a cota dos dois pontos são a mesma. Então isso significa que essa característica vai continuar para toda a reta. Tá? Todas as cotas aqui vão ser 9, toda a equação da reta. Tá? E aí o vetor diretor possui uma coordenada z, que é nula, então o vetor é paralelo a x ou y. Se ele é paralelo a x ou y, agora eu vou ter que escolher um dos dois pontos para fazer a equação da reta. Eu escolhi o ponto A, mas poderia ter escolhido o ponto B. A equação vai ter uma característica diferente, mas vai representar a mesma reta. Podemos utilizar qualquer um dos dois pontos, uma vez que a reta passa pelos dois. Eu escolhi o A. As equações daí ficam dessa forma. Aqui está na forma paramétrica. Tá? Então, como é que fica na forma paramétrica? Eu vou ter, então, aqui o x igual ao x do A. Ao x do A, 1. Mais o x do vetor diretor vezes o t. O vetor diretor é 3. E o y vai ser o y1, que é o y do A, que é 0, mais 8 vezes o t. Como é 0 mais 8t, deu 8t aqui embaixo. E o z é sempre fixo. Tá? O z é fixo porque o vetor diretor aqui é 0. E aqui na equação paramétrica isso fica bem fácil de enxergar. Tá? Vocês vão perceber que isso acontece automaticamente. Eu não falei, mas vou retornar aqui então de novo. Aqui a gente pode escrever também na forma simétrica essas duas equações aqui, x e y, como nos exemplos que foram dados anteriormente. Que eu estou fazendo então aqui as duas maneiras de fazer a equação para vocês entenderem e poderem aplicar. A representação geométrica então da situação está aqui. Tá? Eu tenho o ponto AB. Com o AB eu criei esse vetor, que é o B menos A. Então ele gerou para nós esse vetor lá no plano X, O, Y aqui. Tá? Então o que acontece? Quando eu escolhi o ponto A, a reta vai passar pelo ponto A.
e, consequentemente, vai passar pelo B também. Tá? Então, essa é a ideia. Reta paralela ao plano x, o, y. E também essa reta ela é ortogonal ao plano, é ortogonal à reta z, a OZ, tá? O eixo aqui coordenado z. Tá? E esse último exemplo, determinar as equações da reta que passa pelo ponto 0, menos 3 e menos 2 e tem a direção do vetor 2i. Então aqui esse vetor ele tem duas coordenadas nulas, que é o y e o z. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Tenho 2, 0 e 0. Como o vetor diretor tem duas coordenadas nulas, então a reta será paralela, nesse caso, ao eixo OX. Tá? Então, isso também é interessante de perceber que como nós temos aqui esse vetor, ele está sobre o eixo x. Então, a reta que eu pegar em qualquer ponto do sistema de eixos ali, qualquer ponto que eu pegar uma reta que tem essa direção, vai ser paralela ao x, é uma consequência. Como o ponto que nós estamos utilizando é o ponto 0, 13 menos 2, então o que vai acontecer com o y e o z da reta? Sempre vai ser 13 menos 2, sempre. Quem vai variar? Quem vai variar é o x. Então, as coordenadas y e z são sempre as mesmas, ponto A. Como o x é variável livre, podemos escrever, então, as equações simplesmente dessa forma. Y igual a 13, z igual a menos 2. Tá? E aqui a representação, o vetorzinho no eixo x, tá? 2, 0 e 0, está aqui. O plano que foi ilustrado para vocês entenderem que o plano aqui vai ser, existe um plano aqui, tá? Que é um plano. Aqui na realidade o plano que poderia ter sido pintado aqui seria esse plano que é o cinza aqui, tá? Que é onde que está o vetor, tá? Aqui a gente já consegue enxergar outra coisa interessante que eu já posso aproveitar e comentar com vocês. A reta ela é paralela ao eixo x e ao mesmo tempo, então, consequentemente, ela é ortogonal ao plano YZ, tá? Esse plano azul que está aqui. E o ponto A está ali embaixo para ilustrar também. Então, importante, se uma reta é ortogonal a um plano, essa mesma reta será ortogonal a qualquer reta ou vetor contida neste plano. Olha só. Até por isso que eu deixei aqui, agora que eu lembrei o porquê que eu tinha deixado esse plano pintado de azul aqui. Notem que essa reta daqui, reta R, que nós estamos chamando de R sempre a reta, essa reta ela é ortogonal ao plano, forma um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Se ela forma um ângulo de 90 graus, qualquer reta que eu pegar nesse plano vai formar um ângulo de 90 graus com essa. Mesmo que elas não se cruzem, tá? E isso é interessante também aqui, a gente fala de ângulo entre as retas, mesmo quando elas não se cruzam no espaço. E aqui também, se eu pegar qualquer vetor no plano, YZ, vetor, tá? E YZ, esse azul, todos esses vetores também vão formar um ângulo de 90 graus com a reta. Tá? É isso que está dizendo aqui, e está dizendo também que é importante. Tá? Por que é importante? Porque essas ideias elas serão úteis depois para resolver os probleminhas que vocês vão fazer. Tá? Vão ter para resolver. As referências de onde eu tiro essas informações aí, tá? É o livro de Geometria Analítica, do Paulo Winterle, do Steinbrück também, aqui eu coloquei só o Paulo Winterle, da Pearson. Valeu, gente, um abraço, até mais. Que é isso?